E aí, meu povo, bom dia, Iguatu. Escuta aqui, Bi. Hoje a gente vai falar sobre mais um tema que é muito importante, principalmente para as nossas crianças hoje, né? Lugar de travesti é na escola? Tem essa história de que elas devem ocupar um espaço ou não? Vamos falar sobre isso, né? Queria dizer a vocês que esse projeto é fomentado pela Lei Paulo Gustavo aqui em Iguatu. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Comentem, compartilhem. E eu quero saber de onde é que vocês estão nos assistindo. Faça sua pergunta e a gente vai participar aqui ao vivo, certo? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre esse tema. O lugar de travesti é na escola? Como é que as escolas. Será que as escolas estão preparadas para falar sobre uma temática como essa? Será que os nossos professores, eu sou professor, será que a gente está preparado para falar sobre isso na escola? Será que precisa falar? Para falar sobre isso, eu chamei uma pessoa que é minha amiga, minha irmã, e a gente tá sempre junto, apesar de estar um pouquinho distante ultimamente, né? Ela é atriz, cantora e professora, o Yarley Spears. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Veio diretamente do Crato só para fazer essa gravação. E é isso, como é que você tá? Bem, tô bem. Eu agradeço pelo convite. Foi muito bom. Adorei receber o convite. O Yarley, a gente vai falar sobre uma temática que eu considero muito delicada, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, falar sobre a temática LGBTQIAPN+, é complicado, né? Porque, principalmente depois das últimas eleições, os ânimos ficaram acirrados, principalmente contra a nossa comunidade, né? E aí, e dentro da escola foi uma temática que foi bastante falada, né? Batida e rebatida. E aí, falar sobre isso, como é que tu vê, assim, essa questão? Eu acho muito delicado. Como é que tu, assim, na tua visão, tu veio falar sobre essa questão dentro da escola, é, levar essa representatividade para a escola? Estar dentro da escola, ser travesti dentro da escola. Sim. Bom, eu vejo como um desafio que eu tenho que enfrentar todos os dias, né? É aquele desafio que é assim, dá medo. Dá medo porque a gente não sabe como é que vai ser a reação das pessoas, não é? A sociedade ainda não está preparada. É, E aí causa aquele certo desconforto de saber como é que a gente vai ser, como é que eu vou ser bem, se eu vou ser bem recebida ou não, se vão me aceitar ou não. Mas é aquela coisa, eu coloco na cabeça que eu estou indo fazer o meu trabalho, e que eu sou preparada para isso, né? Eles não me acharam assim numa esquina e me colocaram lá dentro. Eu sou preparada, eu estudei, sou formada. E se eu estou ali dentro é porque eu tenho essa capacidade para estar lá. Então é um desafio que eu enfrento todos os dias. E é isso, eu vou vivendo assim. Você hoje se considera uma mulher trans, uma travesti, ou tá ali, sou mulher trans, sou travesti, sou gay, sou de todo mundo e todo mundo é meu também, como é? Bom, eu gosto de reafirmar sempre que eu sou travesti, embora algumas pessoas já tenham chegado para mim para dizer que, porque tu não muda esse termo e usa mulher trans, porque travesti é uma coisa que está associada à prostituição. E aí eu reafirmo que eu sou travesti justamente para ir contra esse pensamento das pessoas. Se as pessoas têm esse pensamento de que travesti é aquela pessoa que faz programa, né, nas ruas, então eu chego para ir contra isso, contra esse pensamento das pessoas, para ir quebrando um pouco. Não, travesti não é só pessoas que fazem programa, travesti é pessoas que fazem qualquer coisa. Então, inclusive ser professora, né? Então eu gosto de reafirmar por conta disso. E como foi, assim, quando foi que tu é, se descobriu a tua sexualidade como um menino gay? Como foi esse processo? É, eu acho que quando eu tinha, acho que criança ainda, não é? Ainda criança. Elas não pintam pequenininha, né? Sim, com Elas são certeza. assim, eu Sempre era tem uma aquele. menininha.
Sempre tem aquele momento de pegar uma camisa, colocar na cabeça, Ah, eu fazendo de conta que é fazia com a cabelo. toalha, eu Ah, fazia, menino, eu era a própria Maria do Bairro. esperar a mãe sair de casa para usar o salto Eu alto, já fui a professora Helena. maquiagem, né? Sempre imitar a Xuxa. Na minha infância era assim. Então, eu já sabia que eu não era como os outros meninos, né? É, Então, eu já sabia, eu sou gay. Sou um menino gay. E aí, com o passar dos anos, eu fui, como eu gosto de brincar com as pessoas hoje em dia, eu evoluí. Mas isso é só uma brincadeira, tá, gente? Por favor. A evolução do gay, eu olhei assim, eu disse, ah, não, tá faltando alguma coisa. Preciso passar para a próxima fase, Vou né? passar pra próxima fase, vamos evoluir esse Pokémon aqui. E aí, acho que com 15, 16 anos, eu comecei a sair de casa com um lápis no olho, comecei a deixar o cabelo crescer. Aí eu fazia parte de um grupo, né? Na verdade o grupo era meu. Criei o grupo Bonecos do Crato, onde a gente se vestia de. A gente tentava, na verdade, se vestir como artistas internacionais para fazer cover delas. E aí eu fazia a Britney Spears, né? E aí eu comprava salto alto, roupa feminina, usava maquiagem para fazer apresentações. E aí eu percebi que não, eu acho que essas roupas aqui não é só para apresentação, não. Eu acho que eu quero usar no dia a dia. Então foi por aí, nos meus 15, 16 anos, que eu pensei assim, ah, não, eu acho que eu não sou gay, só gay, eu acho que eu sou outra coisa que eu ainda vou descobrir. E eu fui descobrindo no decorrer do tempo. E aí, quando tu chegou assim e disse, mãe, sou travesti, como foi? Eu acho que eu não cheguei pra dizer Hum. isso. Foi acontecendo. E aí, quando menos esperava, ela chegava já com aqui, ó, comprei uma maquiagem nova, comprei um É salto porque alto ela é novo. assim, né? Ela é- Ela é Minha mãe é maravilhosa. babado. Um abraço, Keila. Saudades. Eu e Keila, a gente toma muito café. É, Nós três, na verdade, né? tomava. Você não foi mais Não, lá. mas vou sim, vou sim. Keila é maravilhosa. É, inclusive, vocês parecem irmãs, né? A gente é muito unida. Eu e a minha mãe. Eu sempre tive esse apoio dela. Uhum, E diferente da minha outra parte da família, da minha família paterna, uhum. né? Eu não tive esse apoio, muitos se afastaram, muitos viraram as costas para mim. E enquanto isso, a minha família materna, principalmente minha mãe, estava sempre me dando apoio, indo para as minhas apresentações, ela assiste tudo que eu faço, ela está sempre presente. Então, ela, desde os meus 15 anos, que ela é minha mãe e o meu pai, né? Ela Uhum. vem cumprindo com esse papel, de estar sempre presente, sempre me apoiando, e a gente é muito unida. Como é que tu vê essa questão da família? Porque tem Vitória, tem Ismael também, né? Que eles também são assim, unha e carne contigo, né? Sim, E como é que tu vê esse apoio da família? Porque você viu os dois lados, né? Tem um lado da família materna que a sua avó também é louca por você, que eu sim, sei, verdade. né? Beijo, vó. Maravilhosa também. É, e tem o lado da família paterna que cagou e andou, É. né? Como é que tu vê assim a importância da família para uma pessoa LGBT? Eu acho, na verdade, eu acredito, eu não acho, eu acredito que é o principal suporte, sabe? A ausência da família, principalmente nesse processo de descoberta, nesse processo de aceitação, a ausência da família causa muita coisa ruim. É, Pessoas com depressão, pessoas que precisam sair de casa, porque, né, a família não aceita, então as pessoas acabam saindo de casa, não têm oportunidades na vida e acabam ficando ao léu, digamos assim, né? Então, a presença da família, a família é muito importante nesse momento. E eu, graças a Deus, a minha família materna supriu com todas essas necessidades, de forma que a minha família paterna, por ter virado as costas para mim, não me faz falta. Não vou dizer que eu não queria ter contato com alguns. Gostaria muito ainda de ter. Mas não sinto falta, porque a minha família materna supriu com tudo isso. Mas é muito importante. Eu vejo, conheço muitas pessoas que as famílias viraram as costas e essas pessoas acabaram.
perdendo um suporte muito grande. Pararam de estudar, tiveram que sair de casa, não tinham apoio de ninguém, a não ser dos amigos, então é muito importante sim. E aí, é, tu está na escola hoje, né, Juazeiro, professora do Fundamental um ou 2? Dois. 2, né? Fundamental 2. Como foi assim? Tu é formada em teatro, né? E como foi assim chegar na escola? Como foi esse processo de chegar na escola? Tu sempre quis? Ou como foi isso? Ai, meu Deus. Bom, eu quis. Eu acho que quando eu era criança, um dos meus sonhos era ser professora. Mas eu não achei que eu fosse seguir essa profissão, porque ao mesmo tempo eu também sempre quis ser artista. Então eu pensava, não, eu quero ser artista, eu vou trabalhar para isso. É, Mas aí, quando eu terminei a faculdade, acho que ainda na faculdade eu já comecei a dar aula. Fui bolsista, fomos bolsistas. Ou seja, o PIBID, inclusive, é um incentivo muito grande para a carreira docente, né? Sim. E aí, meu primeiro contato com sala de aula foi nos estágios, no PIBID. E ali eu fui tendo o primeiro gostinho, né, de como seria. Eu sempre entrava com medo, sempre entrava com medo de como seria a reação dos alunos. Se eles iriam aceitar, se eles iriam ficar com cochicho, com risadinha, com piada. E aí sim acontecia, algumas vezes acontecia de um aluno ou outro ficar com um olhar estranho, assim, tipo, nossa, essa é a professora? Mas aí depois eles acabavam se acostumando, porque, como eu disse no começo, eu não ia lá para vender aparência, não é? Eu ia lá para mostrar para eles, ensinar para eles o que eu aprendi. Então, eu estava lá trabalhando. E assim foi, no decorrer dos anos, eu fui trabalhando em outras escolas também, é, mas sempre com esse mesmo pensamento, sempre com esse mesmo medo. Embora eu acho que parte desse medo que eu tinha de entrar na escola também foi colocada por pessoas, sabe? Algumas pessoas chegaram a, na época do PIBID mesmo, na época da bolsa mesmo, alguns professores chegaram a dizer para mim: vai para a escola sem lápis, vai para a escola sem maquiagem, tenta não usar roupa muito chamativa, sabe? Então eu escutava isso de alguns professores e eu ficava com medo, tipo, poxa, eu não posso ser eu. E isso numa escola de artes, né? E isso é numa escola de artes, onde todo mundo é bem, Artista, né? bem artista. Mais como era que tu via isso? Porque é, poderia ser também uma forma deles te protegerem. O que é que tu acha? Já chegou a pensar nisso? Não, eu não cheguei a pensar nisso. Na verdade, eu pensava o oposto. Eu pensava assim, é para proteger os alunos, Hum, é para proteger o nome da universidade e é para hum, proteger o nome da bolsa, né? ah, Eu pensava dessa forma. Em nenhum momento eu achava que era para mim proteger. uhum, Porque para me proteger, eu acredito que eles tinham que me incentivar a ser eu, hum, entendeu? uhum, E dizer assim, vá, seja você, e a gente tá aqui qualquer coisa. uhum, Estamos junto, sabe? Mas também não foi sempre, isso foi logo no uhum, começo. Eu vi que de fato tinha uma preocupação de como seria essa minha chegada. Eu vi que houve uma preocupação. Mas aí depois essa preocupação se transformou nesse medo, uhum. sabe? E que deveria ter sido jogado fora. Esse medo deveria ter sido jogado fora, porque o meu primeiro contato, os meus primeiros contatos, foi como eu falei, tinha um ou dois que ficavam com uns cochichos, uns olhares assim, mas depois eles foram se acostumando. Então, Porque aí depois você também, lá no Cariri, foi a primeira travesti formada na isso, URCA, né? sim. Como foi esse processo? Bom, eu descobri quando estava se aproximando da formatura, não é? Eu não sabia. Uhum. Aí, uma das professoras que eu convidei para fazer parte da banca, é, ela me disse: o Yarley, você sabia que você vai ser a primeira travesti formada é, na URCA? A URCA vai fazer já 30 anos, na época, não é? A URCA já vai fazer 30 anos e nunca na história da URCA houve uma travesti formada.
E aí eu fiquei, tipo, nossa, que honra. E ao mesmo tempo preocupada, né? Tipo, por que que eu vou ser a primeira? E o que aconteceu com as outras? Por que que elas não Por que que elas não chegaram? chegaram lá? Senti aquele lado, tipo, um orgulho, sabe? Tipo, nossa, poxa, vai ser legal. Eu vou fazer história. Eu vou abrir portas. E ao mesmo tempo eu ficava, cadê as outras? O que aconteceu com elas? Né? Tanto que eu já falei isso em várias entrevistas. Que essa era uma das um dos meus questionamentos. Eu ficava me perguntando o que acontecia, o que aconteceu nesse tempo que eu fui a primeira a chegar lá, entendeu? E aí eu fui a primeira travesti, eu fui a primeira travesti formada em teatro. Na verdade, a primeira travesti formada na URCA, não é? Não foi só no curso de teatro, mas a Aham, primeira na URCA. E depois a primeira travesti pós-graduada também da na URCA. URCA. É, E aí sim, depois eu vi que, de fato, eu abri portas. Hoje, se você voltar na universidade, não só no Centro de Artes, mas em outros cursos também, você vai ver que Uhum, existem outras mulheres e homens trans também uhum. que estão cursando seus cursos. E aí, como é que fica na tua cabeça, assim, tu saber que foi a primeira, que abriu portas, e que tem outras pessoas lá que, direto ou indiretamente, né, se sentem com essa tua representatividade, com o direito de chegar lá e dizer, não, aqui eu também tenho esse, aqui também é meu lugar. Ah, eu fico feliz. Eu acho que não tem outro sentimento, não. Eu fico feliz, eu fico orgulhosa, né, de saber que eu abri essas portas, que eu ajudei a abrir essas portas, porque eu não abri sozinha, não é? Muitas pessoas também me ajudaram nesse processo. Se eu cheguei lá, é porque algumas pessoas também me incentivaram a chegar lá. Então, eu não abri essa porta sozinha. Então, eu fico feliz, eu fico muito orgulhosa. É uma pena que eu não tenho tempo de estar sempre indo visitar, de estar sempre indo lá, ver e participar das coisas, mas eu fico feliz. E aí se formou o primeiro travesti, aquele glamour todo das entrevistas e tal, e vai para dentro da escola, que a gente sabe que dentro da escola não tem glamour nenhum. O povo só acha que o professor ganha dinheiro, mas quando você vai ver o dinheiro que você ganhou, você já trabalhou triplo, não tem nem como gastar esse dinheiro. É Inclusive, isso. melhore, viu, o Ministério da Educação. Bora aumentar esse salário aí, viu? É, qual foi o primeiro impacto, assim, quando tu chegou na escola? Porque no estágio era ensino médio, né? Ou, ou- São 4 estágios, não não. é? Tu passa por todas as É modalidades, né? isso. Mas aí quando tu chegou, porque no estágio a gente entra não como regente, né? A gente entra como com auxílio do professor da sala. Mas Sim. aí quando tu chegou na escola como regente da sala, qual foi o primeiro impacto, assim? Eu acho que foi o mesmo impacto dos cochichos, né? Sempre teve alguns alunos que ficaram olhando assim e pensando, eita, essa é a professora de artes, né? E aí eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ser amiga dos meus alunos, né? Eu gosto de conquistar eles dessa forma. Não sou uma professora rigorosa, não sou uma professora muito exigente. Sou exigente no que eu preciso que eles cumpram, sabe? Assim, de atividades, de trabalhos, de provas. Mas não sou uma professora de estar reclamando o tempo todo, de estar brigando o tempo todo. Então, eu gosto de cativar as pessoas, gosto de cativar os alunos, para que a gente tenha essa troca de amizade. Para que eu não seja somente a professora, mas que eles se sintam próximos de mim, que eu me sinta próxima deles também. E aí acaba que se existia alguma coisa assim, tipo, nossa, isso aqui é a professora, isto é a professora, acaba não tendo mais, porque a gente acaba criando um laço. Eu sou assim. Não sei se funciona com todo mundo. Eu acredito que não, acredito que não. Mas eu gosto de criar laços. Eu sou uma pessoa que me apego muito fácil, principalmente aos alunos. É triste, é horrível quando chega no final do ano que aquela turma tem que ir embora para outra escola, sabe? Eu fico muito triste porque eu crio laços mesmo. Então, tem esse primeiro impacto, sempre tem, sabe? Das pessoas olharem para mim e acharem estranho. Mas eu acredito que o achar estranho deles não é só o fato, sei lá, de uma roupa que eu visto, de uma maquiagem que eu uso. Eu acredito que não seja isso. Mas sim por eles pensarem assim, justamente o tema de hoje, sabe? Tipo, e aqui é lugar para ela, sabe? Então eu acredito que alguns pensam isso. Será que aqui é lugar para ela? Mas aí depois vai passando. Tu já se sentiu, assim, num lugar de ter que estar sempre se reafirmando que é capaz de dar aula?
Eu acho que eu acho que eu venho fazendo isso todos os dias, Hum, todos os dias. Não porque alguém precise que eu reafirme, mas porque eu preciso reafirmar, entendeu? É, é aquela coisa. Eu conquisto os meus alunos, consigo criar laços com eles. Consigo criar laços com os meus colegas de trabalho também. Embora seja muito complicado, é mais fácil eu criar laços com os alunos do que com os colegas de trabalho, uhum, mas porque eu passo mais tempo com os alunos, não é? Passo o quê? 15, 20 minutos com os professores, então sim. com os meus alunos eu passo mais tempo. Mas aí sempre tem aquela questão de que os pais não me conhecem, não são todos os pais que me conhecem, então alguns me conhecem numa reunião, quando vão buscar o filho ou deixar na escola. Então sempre tem aquele pai ou aquela mãe que olha e talvez, só um talvez, pense assim: é essa professora que está dando aula para o meu filho, o que é que ela ensina? O que é que ela está ensinando? Não é? Porque minha imagem chega primeiro do que Com minha certeza. inteligência. Uhum. Minha imagem chega primeiro do que o meu diploma. Sempre vai acontecer isso. Então, eu sinto a necessidade de estar me reafirmando, de que eu sou capaz, de que eu estudei para isso. Eu não estou ali por um acaso, né? Então, é mais por mim. Eu sinto essa necessidade. E aí tu falou que os pais também olham assim, daquele jeito, né? Tá atravessado. Já teve algum pai que chegou assim e disse, queria conversar com você, lhe conhecer ou fazer algum questionamento negativo ou não? Como é a tua relação com os pais? Não, não. Eu acho que, assim, eu trabalho desde 2017 e só aconteceu uma única vez de um pai. Aí foi bem pesado mesmo, assim, sabe? Porque eu trabalhava no horário, dando aula, e aí no contraturno eu tinha um projeto somente voltado para as artes. E aí, só alguns alunos que participavam, aqueles que realmente queriam se apresentar, que não tinham vergonha, ou que tinham vergonha de se apresentar, mas que queriam participar para perder esse medo, essa vergonha. E aí o pai não me conhecia ainda, ele não sabia quem era a professora de teatro. E aí um certo dia ele foi buscar a filha e ele me viu. E no outro dia a filha não voltou mais. E aí eu senti, sabe, aquele clima estranho na escola, é, e uns cochichos assim de professores e funcionários, até que chegou até mim, que eles estavam preocupados se a menina ainda ia ficar na escola, porque o pai já tinha retirado ela do projeto que ela estava participando. Então eles estavam preocupados se eles iam tirar a menina da escola também. É, E aí acabou que não, a diretora da escola, na época, né, a diretora da escola, ela chegou pra mim, ela conversou comigo, ela disse: olha, eu tô do seu lado. Se ele quiser tirar ela da escola, ele pode tirar, mas a gente vai manter você aqui, porque você tá aqui porque você é capaz. Justamente a mesma coisa que eu falei, você não chegou aqui por acaso. Você tá aqui porque você é capaz e você faz um trabalho excelente. Se a gente perder uma aluna no projeto de teatro, tem outras 30 que estão vindo todos os dias. Então, não se preocupe, eu vou conversar com esse pai e a gente vai resolver. E assim ela fez, e aí depois ele quis. Não sei o que foi que ela conversou, não sei como foi que ela resolveu, mas depois ele quis colocar de novo a filha no projeto. Acabou não dando certo, porque já foi muito próximo das apresentações, não tinha mais como encaixar, não tinha mais personagem, e ainda que tivesse, eu acredito que ela nem ia conseguir, né, acompanhar, decorar a fala e tudo. Então, mas aí consegui. Mas essa foi a única vez que, pelo menos que eu saiba. Aham. E aí, como foi que ficou assim, em tua cabeça? Porque a direção chegou e disse que estava do seu lado, né? E tu, como foi que tu avaliou isso? Eu me senti estranha. Eu senti a mesma coisa que eu penso sempre. Poxa, mais uma vez a minha imagem chegou primeiro do Uhum, que a minha capacidade de dar aula para esses alunos. Foi uhum, isso que veio na minha cabeça. Mas não me deixei abalar, porque como ela disse, saiu uhum. uma, ficaram 30, Sim. né? Então, consegui fazer um trabalho excelente.
Eu não tenho lembrança se no dia da apresentação esse pai com essa aluna estavam assistindo. Mas eu sei que foi uma apresentação muito bonita, estava lotado o espaço, foi muito bonito. Fui muito bem elogiada pelos pais. Vários pais colocando publicações no Instagram, me elogiando. Então, eu fiquei muito feliz. Legal. E como é a relação com os colegas de trabalho? Porque tem aqueles que são bem ortodoxos, né? Como é assim a tua relação com eles? Eu estou atualmente numa escola que é composta, sei lá, por 20 professores, né? Fundamental um, Fundamental 2. E aí, desses 20, tem 3 pessoas que chegam e dizem assim: é, bota um café pra ela, sabe? Um exemplo. Dá uma água pra ela, uma coisa assim, me tratando no feminino. Os outros 17 é ele. Ó, entrega isso aqui pra ele, entrega isso aqui pra ele, sabe? Então, eu cheguei nessa escola aonde eu vejo, onde eu percebo que não é por falta de conhecimento, sabe? É, não são pessoas pré-históricas, não são dinossauros. E são pessoas que com certeza sabem como tratar um homem trans, como tratar uma mulher trans, como os pronomes certos para serem usados. E mesmo assim me tratam no masculino. Eu sinto que é de propósito. E aí eu atendo, sabe? Eu não vou brigar com ninguém. Eu não gosto muito de bater boca com ninguém, nesse sentido. Se Uhum. você quiser me chamar de ele, pode me chamar de ele, eu não tô nem aí. Mas, claro que eu prefiro que você me trate no feminino, mas eu também não vou ficar batendo boca com ninguém. Mas eu sinto um certo desconforto, porque os meus próprios alunos me tratam no feminino, me chamam de professora, de tia. Uhum. Então, às vezes, numa troca de professor, né? é, tem um ou outro que diz assim: ó, gente, o professor tá entrando em sala de aula e ele vai apagar o quadro, então copiem logo. E aí eu sinto que meus próprios alunos ficam assim: nossa, Uhum. a gente consegue tratar a professora no feminino e o professor não, Uhum. sabe? Então eu sinto esse certo desconforto, mas é como eu disse, eu não vou ficar batendo boca com ninguém. Se você quiser me chamar do que você quiser, você pode me chamar. Eu vou responder. Isso é uma questão muito, como eu falei, muito delicada, porque assim, eu sou professor, né? E trabalho com criança também, e também no ensino médio. E não, não porque eu sou uma pessoa gay hoje, mas eu acho que, como você falou, às vezes a nossa imagem chega antes, né? Na grande maioria das vezes, a pessoa olha primeiro para sua cara e diz, ah, mas será que ele é capaz de dar uma aula, né? É essa pessoa que vai ensinar para o meu filho, como você me citou. E aí, às vezes, eu acho que é minha obrigação, enquanto formador de opinião, independente de qual seja a minha preferência sexual e afetiva, né? Minha obrigação de entender que a escola, a sociedade, as pessoas são plurais, que existem pessoas de todos os gostos e cores e tamanhos e necessidades, né? E eu estou ali formando opinião. E aí, eu, enquanto professor, né, quando eu escuto uma atitude dessa, eu digo, qual é o cidadão que eu vou formar? Né? Porque eu tenho, enquanto cidadão também, enquanto pessoa, eu tenho é, os meus gostos e desgostos, né? Mas eu não posso repassar isso para a pessoa como ensinamento, principalmente quando eu estou dentro da sala de aula, né? É muito delicado. E aí, quando tu vê essa situação, o que que passa na tua cabeça? Dá vontade de jogar um apagador, quebrar uma cadeira, como é? Às vezes dá vontade de não de jogar um apagador, mas às vezes dá vontade de falar com a pessoa na hora, Uhum. de corrigir a É porque, pessoa. porque, como você disse, não é falta de informação. Pois é. Mas é justamente isso, sabe? Não, não é falta de informação. Então, para que que eu vou estar corrigindo uma pessoa que sabe como eu quero ser tratada, Uhum. não é? Eu vou estar gastando saliva. É, eu, Eles sabem como eu quero ser tratada. Eu não vou para a escola com uma roupa dessa feminina, com uma maquiagem,
ser chamado de ele, Uhum. por favor. É igual a história do burro e do tigre. Tu conhece? Não, não, Não? não conheço. A história do burro e do tigre é assim: estavam o burro e o tigre discutindo qual era a cor da grama. E aí o burro dizia que a cor da grama era vermelha. E o burro dizia que era vermelha. E o tigre dizia que era verde. E eles ficavam nessa discussão. Não, o tigre não, mas a grama é verde. E o burro não, é vermelha. Aí foram pro leão, que é o rei da selva, né? Mestre, a gente tá nessa discussão aqui, qual é a cor da grama? Aí o leão perguntou pro burro, qual é a cor que você acha que é? Ele disse, vermelha. Aí perguntou pro tigre, e você, tigre, qual é a que você acha que é? Aí o tigre disse, não, a grama é verde. Aí ele foi e disse, pro tigre, então você tá errado e você vai passar 5 anos sem falar nada. Aí o burro saiu feliz e satisfeito, né? Aí o tigre foi e perguntou quando ele saiu, antes de eu passar esses 5 anos, só me responda por que que o senhor me vai me punir sabendo que eu estou certo? Ele disse exatamente porque você sabe que você está certo e você ficou tentando colocar uma coisa na cabeça de alguém que não queria ver que estava errado. Então você é quem está errado de querer ficar martelando uma coisa que você sabe que está certa e a pessoa sabe que está errado, mas ela martela mesmo assim. É, eu analiso dessa forma também essa questão. É, Porque tá ali, não é porque, eu acho que eu tenho que chamar de ele, eu acho que tá, você acha, mas no contexto geral, como é que se encaixa isso, né? verdade. Por isso que eu não corrijo ninguém. Eu deixo a pessoa à vontade. Eu também não me sinto mais. Não fico mais chateada com isso, sabe? Já acontece com tanta frequência que eu acabei me acostumando. Mas às vezes dá vontade de corrigir a pessoa, principalmente quando acontece na frente dos alunos. Às vezes dá vontade. Mas já aconteceu também dos próprios alunos corrigirem, sabe? Já aconteceu umas duas vezes, duas, três vezes, de alguém me tratar no masculino e algum aluno meu dizer assim, é ela, é professora, sabe? Então, mas eu vou deixando. É, é muito delicado. E também quando, se eu tenho uma posição dessa com uma colega de trabalho, como é que vai ser quando eu tiver um aluno trans, uma aluna trans, né? Como é que se eu constranjo ela dessa forma, porque isso é um constrangimento, né? Muita falta de educação, inclusive, eu vou estar causando um transtorno para a vida inteira nesse adolescente. Mas isso mostra justamente que eles não estão preparados para isso, né? Uhum, Não estão preparados para ter um aluno ou uma aluna trans. uhum, Porque se tratam os colegas de trabalho assim, não vão saber como tratar os alunos também. E é claro que os alunos vão se sentir desrespeitados, uhum, eles vão tentar tomar providência da maneira deles, né? Falando com diretores, com os pais. No fim das contas, o professor vai dizer que quem está errado é o aluno, uhum, né? Eu já teve um caso, em outra escola que eu trabalhei, teve um caso de uma aluna que no decorrer dos anos, ela se descobriu trans, né? E aí foi um processo para muitos professores se adaptar ao novo nome que ela queria ser chamada, se adaptar, trocar o ele por ela. E aí tinha alguns professores que eu via que era de propósito, e eu tô dizendo que eu via que era de propósito porque eu escutava eles conversando sobre, sabe, na sala dos professores. Escutava muitas coisas. Ah, então será que agora vai ter que fazer um banheiro diferente? Qual é o banheiro que ela vai usar aqui? Vai ter que fazer um banheiro só para ela, então. Eu escutava muitas dessas coisas que eu ficava pensando também, será que eu me encaixo nisso assim? Será que eu pego para mim também? Será que tem um pouco para mim dessa fala, sabe? Mas assim, não, os professores, muitos dos professores, eles não estão preparados, não é só nem para essa questão, sabe? Da, de pronome ou de falar o nome certo, o nome que a pessoa quer ser chamada. Não acho que não é nem só isso. Tem muitos professores que não estão preparados para nada, sabe? Vejo muitos professores também com intolerância religiosa, com tudo, sabe? Pessoas que não deveriam ser assim, porque são professores, são educadores. Então, como é que chegam em sala de aula e vão ensinar apenas aquilo que eles querem ensinar, sabe? Eles vão falar somente sobre aquilo que eles querem falar, sendo que tem muitas outras coisas que eles estão deixando de lado.
Muitas questões que estão sendo deixadas de O lado. que que tu acha que falta, assim, para esses professores, no sentido de um preparo, uma formação continuada nesse sentido? Como é que tu vê, assim, a parceria entre a escola e as associações, LGBT? Como é que tu avalia a entrada dessa associação, dessa população mais militante dentro da escola? Positivo, negativo? Eu acredito que o que falta é muitos desses professores, não só professores, mas muitas dessas pessoas que ainda sentem essa dificuldade, ainda têm essa dificuldade de aceitação, digamos assim, eu acho que falta eles participarem mais de momentos como palestras, mesas, debates. No início do ano eu participei de uma palestra, na verdade participei de uma mesa, não é? Onde a gente estava falando sobre essa questão da transexualidade. E aí nós estávamos falando para pessoas trans, né? Quando a gente olhou para o público, eram pessoas trans. Então, a gente acaba falando para nós mesmos. É chover no molhado, né? A gente fala para pessoas que sabem do que Aham. a gente está falando, o que não é ruim. Uhum. Não é ruim a gente estar falando para pessoas que entendem do assunto, porque são pessoas que, no fim, vão fazer perguntas, né? São pessoas que têm um certo conhecimento, que vão acrescentar esses conhecimentos, vão acrescentar na nossa fala também. Mas e cadê aquelas outras pessoas que não têm esse conhecimento e que precisam dele? Uhum. Sabe? Então, a gente, muitas vezes, muitas mesas que eu participei, muitas palestras que eu dei, sempre foram para pessoas trans. Quando eu Uhum. olhava para a plateia, só tinha pessoas trans. Então, eu sinto que falta essas pessoas, essas outras pessoas que têm essa mente mais fechada, né? Se abrir e se permitir participar de momentos como esses, entende? E Uhum. se não podem ir até lá, que nós possamos ir até eles de alguma Uhum. forma, sabe? Entendo. Oi, Arlen, tem aqui algumas mensagens. Nosso tempo voou, né? A gente tem 5 minutos? 2 minutos? Ai, meu Deus. É, Lívia mandou aqui um monte de mensagem para você e colocou aqui: eu tenho orgulho de você, Ui. Parabéns pela sua trajetória. A Marcelo Souza colocou uns coraçõezinhos. Ozelita Lopes da Silva colocou um coração também. Queria que você deixasse, nesses 2 minutos que faltam, uma mensagem para os professores, para os alunos que estão nos assistindo agora. Bom, professores, é, professores, queridos professores, vocês são professores e são educadores. E vocês têm alunos de todos os tipos. Então, vocês precisam se abrir mais para que esses alunos se sintam acolhidos por vocês. Eu acho que vocês precisam pensar um pouco como eu. Precisam pensar em criar laços com os alunos. E vocês conseguem fazer isso vendo o que aqueles alunos precisam nesse sentido. Tratá-los, de que jeito vocês vão tratá-los. E eu acredito que isso já ajuda em bastante coisa, sabe? Quero mandar um beijo também pra Lívia. Lívia, um beijo. Um beijo pra Marcelo também, que estão aí assistindo. Amo vocês. Empatia na sala de aula, né? O Yarley, muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente, que estavam nos assistindo, que vão nos assistir depois. E dizer que esse projeto é fomentado, eita, pela Lei Paulo Gustavo, aqui de Iguatu. E muito obrigado. Até daqui a pouco.